Que os bons mestres sempre estejam com cada um que está em divina consciência, em conexão, diante do tratamento empreendido, direcionado nesta seara espiritual, energética, nesta egrégora de luz, de paz, de amor, de união, de benevolência, de fraternidade, de compreensão, de justiça, de verdade real. Fiz algumas visitas, dezenas, centenas de visitas na última semana, inclusive verificando quanto existe de pessoas com uma fé lúcida, uma fé questionadora. Não uma fé questionadora de fé de rebeldia, porque a fé rebelde é uma fé muito rasa, que não possui a robusteza do estudo, do aprofundamento do estudo. Você se rebela, diz somente que você não concorda com algo, mas não tem o arcabouço para contrapor aquilo que você está contestando. Então, me deparei com pessoas muito interessantes, que estudam não só os livros aqui de Águas, mas buscam outras literaturas em compromissos sérios de que ler um livro por mês, que está fazendo de uma maneira muito grandiosa a leitura de um livro por mês. Um livro que vai alimentando o seu corpo, a sua alma, o seu intelecto, auxiliando ao raciocínio, para poder dialogar sobre diversos assuntos caríssimos. É muito importante. Para uma fé empreendedora e não uma fé revoltosa, é importante você cada vez mais subir os degraus da espiritualidade, estudando, empreendendo toda uma jornada por meio das literaturas espirituais. Pois na literatura espiritual não estou falando de verdades absolutas, mas de verdades a serem recepcionadas, filtradas e observadas o que faz sentido efetivamente com o seu contexto atual de vida. Por exemplo, um livro que você lê hoje vai fazer um sentido diferente daqui a 2 anos, 5 anos, pois você não é mais a mesma pessoa, sim, de certo, por conta de tantas experiências e aprendizados, e também a forma de como você recepciona aquele assunto. Possa ser que você já visualize por um outro ponto de vista. Observe alguns aprendizados que talvez na primeira leitura você não observou. E assim, gradativamente, você vai construindo a robusteza do intelecto de estar encarnado e, ao mesmo tempo, ter a certeza da máxima de que o que você leva dessa experiência encarnatória é tudo aquilo que você plantou por meio do seu estudo, por meio do seu debruçamento, por meio da sua devoção, por meio de como você serviu à espiritualidade. A espiritualidade que não é cobradora, a espiritualidade que é orientadora. E nas graças desta orientação, diversos espíritos, diversos mentores, guias, como vocês queiram classificar em nomenclaturas, direcionam mensagens psicografadas, ditadas por meio de livros, por meio de tantos arcabouços que têm o objetivo de que cada um faça a sua reflexão. Também fiz algumas visitas em alguns contextos de palestras em que percebi que algumas pessoas já estão vibrando mais em quinta dimensão no sentido de falar por meio da inspiração. Inspiradas. Pessoas que estão falando inspiradas, no modus da incorporação consciente, inspiradas. A pessoa se coloca à disposição em dar uma palestra, se prepara por certo, mas ali naquele momento o mentor espiritual ou alguns mentores, porque muitas vezes durante uma palestra, diante de um plantio de conteúdo, vários mentores transitam no seu campo áurico
passando arcabouços de conteúdo para que você pulverize diante de quem você está a falar, diante da multidão, quer seja de forma tecnológica ou de forma presencial. Então, tenho percebido que também a forma da inspiração. Fiz uma jornada diante das escolas, dos colégios, e percebi que professores estão se permitindo a inspiração, serem instrumentos. Não existe grandeza primária do que os professores. Quem não lembra daquele professor, daquela professora que foi marcante na sua infância? Você lembra, caríssimo? Lembro. Qual o nome dessa professora? Dona Inês. Dona Inês. Então, tenho certeza que Dona Inês teve os arcabouços de passar o conteúdo por meio de inspirações e, por conta disso, um elo, um canal da espiritualidade, mesmo que Dona Inês não tenha a consciência, ou seja, a ciência de que está sendo um canal transmissor de conteúdo despertativos para tantas e tantas pessoas. Já tem quantos anos? Sem falar a sua idade, mas mais ou menos, sim, quantos anos? Que ela foi minha professora? Sim. Olha, da quarta série eu tinha uns 10 anos até o ensino médio todo, até os 18. Então foi uma professora que acompanhou durante muitos anos, não é? Então, veja que graça, não é, caríssimos? Uma professora que pulverizou durante anos. Então, caríssimos, vocês que são profissionais da educação, vocês que já tiveram acesso a tais profissionais, sintam-se agraciados, sintam-se agraciados. Presenciei várias salas de aula com missionários, com pessoas que se dedicam, que são servidores da espiritualidade, conscientes ou inconscientemente, colocando a pulverização de belas sementes na sala de aula, despertando o melhor de cada ser que está ali como aluno ou como aluna. Vejam, caríssimos, que grandiosidade! Anjos que passaram e registraram na história de cada um. Que belíssimo! Então, vou pedir uma oração, agora vamos fazer uma oração para esses anjos marcantes que dedicaram a parte da trajetória encarnatória, porque alguns deles, por exemplo, da que você falou, tia Inês, não, Dona Inês, ainda está encarnada? Desencarna há muitos anos. Já está desencarnada. Então, vamos dedicar uma oração para as professoras e os professores da infância que marcaram e foram fundamentais nesta contribuição. E vocês sempre lembrem de ser faróis nas vidas de tantas e tantas pessoas que cruzarem o caminho. Veja o quanto é importante deixar as sementes e deixar florescer naturalmente. E importantíssimo, caríssimos, empreendermos professores por vocação. Vocacionados, professores que estão no seu propósito de vida e no seu propósito divino. É lamentoso toda e qualquer profissão atuar de forma superficial, observando tão somente o âmbito de sobrevivência financeira. Caríssimos, empreendam jardins onde quer que vocês estejam, mesmo que vocês façam transição de profissão, mas enquanto você estiver naquilo que você se encontra atualmente, se dedica, dê o seu melhor, faça o seu melhor. Seja um jardineiro, uma jardineira, plantando belas sementes. Isso é sublime, divino. Vamos fazer uma oração
para os nobres professores e as nobres professoras da infância que foram professores e professoras marcantes na vida de cada um de vocês. Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, agradecemos neste momento a oportunidade de trazer à memória seres marcantes na história de cada um aqui presente. Seres que dedicaram as suas vidas encarnatórias e ainda dedicam no plantio das boas sementes morais, éticas, empreendendo cidadãos, cidadãs, para serem ainda poeiras cósmicas encarnadas, dignas do estandarte da paz, do amor, da verdade, da justiça, da fraternidade. Divina Presença Mariana, pedimos que com tua força e com a tua graça estende o teu manto sagrado por todos esses anjos que aqui estiveram no planeta Terra e que estão conosco, também os que estão conosco no plano espiritual. Consciência crística, rogo a ti neste momento a pulverização do amor, para que os que aqui ainda estão, que sejam bafejados a cada dia pelo propósito do amor, pois o amor transforma, o amor cura, o amor dignifica a alma. Aos que já se encontram conosco no plano espiritual, que sejam também pulverizados, ó consciência crística, pelo amor ágape, pelo amor da plenitude, de unir-se ao todo, manifestando-se em felicidades, em deveres cumpridos, diante de missões, tarefas, propósitos realizados. Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, estende os seus tentáculos, suas mãos dadivosas, em socorro daqueles que porventura ainda sentem frustrados diante dos seus rogativos educacionais. Pulverizem suas mentalidades paz, clareza, sabedoria, tranquilidade no servir, no servir, no servir, no servir. Anjos, arcanjos, querubins, forças da natureza, pretos velhos, caboclos, orixás. Pedimos as graças de fortaleza de cada uma desta força, magnitude deste planeta Terra, para fortalecer o caminhar, para fortalecer os braços, as pernas, o arcabouço da mente, para que nenhum inimigo tenha braços, pernas, nem língua, nem pensamento para alcançar tais profissionais, anjos em profissão e em propósito. Agradecemos, Pai, Mãe, Divina Consciência, a oportunidade de servir em oração e de direcionarmos energia positiva, tranquilizadora, curativa a todos aqui lembrados. Assim seja. Assim seja, não é? Trazendo tais pessoas marcantes, traz a infância. Traz a infância. A infância justa, a infância que você precisava, caríssimos. Aquela infância que você precisava. Você precisava daquele professor um pouco mais severo, daquele professor, daquela professora um pouco mais doce, daqueles direcionadores, daqueles que mostravam que a vida não era somente doçura, mas também desafios, daqueles que não sabiam filtrar problemas pessoais e acabavam transmitindo para a sala de aula os seus problemas pessoais, porque são seres humanos, Caríssimos, o quanto é desafiador criar o estabelecimento de vínculos com outros seres humanos. Ser um educador é uma arte, é um trabalho artístico. Entendo, equiparado a quem é um pintor, a quem é um musicista. Ser educador, ser professor é um artista. Diante de uma grande orquestra diferente, cada aluno com suas necessidades específicas, coordenando a grande orquestra
no arcabouço ali trazido. Que grandeza, né? Que oportunidade benéfica. E fiz essa visita nesta última semana também para os educadores, fiquei muito feliz, dos vocacionados, e encorajei durante os seus repousos da matéria, durante o sono, aqueles que estão escravos do alicerce do dinheiro, do salário. Apoiei por meio de filamentos energéticos para que se fortaleça e busque efetivamente a sua essência. Onde está a sua essência? Em qual profissão? Todas as profissões são dignas, todas as profissões podem servir como grandes faróis. Então, encorajei aqueles que estão desmotivados. Assim como alguns legionários também de Pretos Velhos, Benedito fez algumas cirurgias espirituais em vários que estavam dilacerados em alma. Dilacerados em alma, pois perdidos, muitos frustrados. O quanto o colocar em casa, confinamento, desmobilizou a mente de muitas pessoas. Desmobilizou, desmotivou também a mente de muitas pessoas, não é, caríssimos? Diante de desafios. E a fé sustenta como um estandarte, como uma grande bandeira que está ali a servir aos rogativos acreditados da espiritualidade. Então, queria deixar essa mensagem iniciática para que vocês possam refletir, não é? Assim seja.